E agora a gente vai dar início às atividades de hoje. Nosso painel hoje vai ser sobre reforma administrativa, reestruturação de carreira, inteligência artificial, meios de precarização do serviço público no PJ1. E aí, nós vamos ter como palestrantes o Gustavo, o Fabiano e o Matheus. Então, a gente vai dar início às atividades. Espero que vocês estejam gostando do congresso e que continue sendo um debate bem proveitoso. Bom dia, sou Ismael, sou servidor do TRT, acompanho a atual gestão. Eu e a Isabela, a gente vai tocar aqui a mesa, os trabalhos. Vai ser uma mesa muito importante para a nossa categoria. E a gente vai ter a contribuição de 3 companheiros que vai nos ajudar a pensar e refletir sobre as nossas condições de trabalho e principalmente nos ajudar a traçar aí o nosso plano de lutas. Já convidar para a mesa os palestrantes, convidar Gustavo Machado, possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ILAESE. Também é um companheiro de um canal muito importante que faz um debate marxista diariamente, uma disputa aí de narrativa e apresentando uma alternativa de classe, de mundo, para enfrentar essa realidade. Gustavo, seja bem-vindo. Convidar o companheiro Matheus Viana Braz, professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEM, onde coordena o Laboratório de Trabalho, Plataformização e Saúde, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia pela Unesp, pesquisador visitante do Laboratório de não sei falar francês, Chanzement Social em Politique, da Universidade de Paris, CIT. Suas pesquisas articulam trabalho em plataformas, inteligência artificial e saúde do trabalhador na América Latina. Companheiro, seja bem-vindo. Um tema muito importante aí para nós, que é a nossa saúde, o adoecimento da categoria, a forma que a gente vai se enfrentar com essa realidade. Seja bem-vindo. Chamar o companheiro da categoria, aí já dirigiu o sindicato, a federação da Direção Nacional da CSP com Lutas, companheiro Fabiano dos Santos, servidor da área de Tecnologia da Informação do TRT, graduado em Ciências da Computação pela PUC Rio Grande do Sul, membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas e representante de entidades do Fórum de Entidades Nacional dos Servidores Públicos, FONASEF. Fabiano, e diretor de base da categoria também. Os palestrantes vão ter 25 minutos para explanar inicialmente. A gente vai começar com o Gustavo. A gente te avisa com o Gustavo. A gente tem a partir de 10 aqui para avisar. Com 10 ou 5 a partir de você quer? 25 minutos. Ok? Obrigado. Teste, ponto. Bom dia a todos e todas, presentes aqui no Congresso do Sintrajude. Meu nome é Gustavo, é um prazer enorme para mim estar participando aqui desse congresso, com um setor tão importante, envolvendo um tema que eu vou abordar especificamente, obrigado, a questão da precarização do setor público, em particular na União, o impacto da inteligência artificial e das novas transformações tecnológicas que hoje já estão impactando há muitos anos de maneira brutal os servidores públicos, em particular os servidores públicos federais. A apresentação que eu vou fazer, ela faz parte de um estudo amplo que nós do ILAESE desenvolvemos no ano passado a respeito dos servidores públicos, do impacto da inteligência artificial. Então, eu vou trazer algumas informações a esse respeito. E elas estão contidas, sobretudo os dados da União,
numa publicação que nós fizemos agora nas últimas semanas, que é o Anuário Estatístico do ILAESE, é a principal publicação do Instituto, que tem toda uma seção dedicada especificamente à União. Então, é uma longa sessão que vai analisar o que está acontecendo com os servidores públicos, do ponto de vista da jornada, do ponto de vista da carreira, da remuneração, a relação que existe entre o setor privado e o setor público, o porquê de todas essas pressões. O anuário ele vai estar disponível aqui para vocês, caso queiram adquirir, ainda durante a manhã. Tem uma pessoa da nossa equipe que já está a caminho, tá, com os exemplares, e eu convido vocês a conhecerem. Os dados que eu vou apresentar aqui, até com mais detalhes, vários deles, por uma questão de tempo, evidentemente, vão estar presentes no anuário. Tá bom? Então, fica aqui o meu convite para que conheçam esse material, que, inclusive, nos artigos, tem a inteligência artificial como um dos temas centrais que vão ser tratados, tanto do ponto de vista do Brasil, quanto do ponto de vista do mundo, dos impactos, tendências e desafios colocados para a classe trabalhadora de um modo geral. Tá joia? Eu queria começar a minha apresentação fazendo aqui uma ponderação. Eu sempre faço, sempre que o tema é inteligência artificial, que é um cuidado que penso que todos nós devemos ter. Que cuidado é esse? É muito comum, em períodos de grandes transformações tecnológicas, e nós estamos vivendo um período de grandes transformações tecnológicas, elas sempre acontecem, mas tem pontos de inflexão, são quando nós temos viradas, tecnologias novas, produtos novos, que mudam completamente a dinâmica do nosso trabalho, né, e, inclusive, a relação, do ponto de vista quantitativo, qualitativo, desse trabalho com a sociedade. É muito comum que, nesses períodos, a gente identifique o problema como sendo a tecnologia, a técnica, o produto é que é o problema. Eu queria chamar a atenção para isso. Isso ficou conhecido lá na história passada por meio de um movimento chamado de ludista, que a gente, inclusive, costuma ver nas escolas. Não sei se lembram, no período das primeiras grandes industrializações, os trabalhadores inicialmente miraram no quê? Nas máquinas, como sendo o principal inimigo a ser batido, e começaram a destruir as máquinas, né? E eu começo fazendo essa referência, isso é importante, porque, veja, as transformações que existem hoje com a expansão da internet, a chamada, né, internet 5.0, as transformações envolvendo inteligência artificial, chamadas à distância, em si, isso isolado não é um problema. São tecnologias novas, capacidades novas que antes nós não tínhamos, né, que nos permite fazer atividades à distância, permite ter um mecanismo ali automático no computador que auxilia as atividades que nós realizamos. O problema é que, nessa forma de organização que a gente vive, a tecnologia, além de ser usada para nós, para melhorar a nossa vida, para reduzir a jornada de trabalho, para tornar o trabalho menos intenso, menos maçante, a tecnologia, nessa sociedade que a gente vive, ela é usada contra nós. Ela é usada para reduzir o número de postos de trabalho, para aumentar a repetição e a intensidade de quem continua trabalhando. Então, por que eu chamo a atenção para isso? Para que o nosso foco seja a luta contra a forma como a sociedade está organizada, como o serviço público está organizado, como ele está estruturado em relação à sociedade, e não uma luta contra a tecnologia. A nossa luta tem que visar agentes sociais específicos, né, que utilizam o nosso trabalho, que exploram o nosso trabalho, ainda que por mediação do Estado, e utiliza toda a técnica contra nós e não para nós. E eu vou dar aqui algum... Então, eu não estou aqui negando os impactos dessas transformações tecnológicas, mas não é a transformação tecnológica em si que produz o problema. É uma forma de organização entre os homens, entre as pessoas, é uma estruturação da sociedade, em particular do Estado brasileiro. Então, eu começo com esse alerta, que eu penso que é importante. Trouxe aqui alguns slides, vou pedir para passar já para o primeiro bloco. Eu queria já começar indicando, são algumas análises que nós fazemos de longo prazo do que vem acontecendo com servidores públicos no Brasil. Por favor, pode ir... Ah, não, eu mesmo posso passar. Legal. É a tecnologia, pois é. Vocês podem ver que eu já estou ficando velho, né? Então, eu queria apresentar algumas tendências históricas dos servidores públicos e fazer aqui um alerta a todo esse setor do judiciário sobre um tema tão importante, que a tendência de ataque, corte, massacre dos servidores públicos, ela já existe no Brasil há muito tempo. Inclusive, nos nossos estudos e apresentações, sempre chamamos atenção para um aspecto que é o seguinte:
se proliferou no Brasil, com a emergência principalmente da nova direita, a ideia de que o principal problema do Brasil é o tamanho do Estado, o tamanho da máquina burocrática, a quantidade de gastos com servidores públicos, que emperra o desenvolvimento brasileiro e, portanto, se o mercado crescesse com maior liberdade econômica, com menos tarifas, com menos impostos, o Brasil avançaria. E a gente sempre insiste, fosse esse o problema, nós estaríamos avançando desde os anos 90, porque vocês vão ver que, sobre todos os ângulos considerados, tá, o peso dos servidores públicos e do Estado do ponto de vista do serviço público e dos servidores públicos, ele cai de maneira contínua e desenfreada, e que já é produto, inclusive, de transformações técnicas que vem acontecendo há mais de 20 anos, quando a gente teve a digitalização de praticamente todos os serviços que são realizados na sociedade, em particular o serviço público. Né? Acho que está tranquilo, está de boa. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, tá? O conjunto do mercado brasileiro. Isso aqui são todos os trabalhadores formais do Brasil. A gente pode ver ali em azul os trabalhadores do setor público, aqui os trabalhadores do setor privado. Os trabalhadores do setor público eram, em 2002, 27%, 28% dos trabalhadores brasileiros. Agora, eles são 20%. É uma queda de mais de um terço. Mais de um terço. Tá? A única coisa que cresceu no Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, é o setor privado. Começa por aí. O setor privado era cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros, e hoje eles são cerca de 80% dos trabalhadores brasileiros. E aqui a gente pegou os últimos 20 anos. Se nós pegássemos os últimos 30, a tendência é a mesma. Tá? É exatamente a mesma. Então, a gente tem um crescimento contínuo do setor privado há mais de 20, há mais de 30 anos. Isso acontece também do ponto de vista do impacto no PIB da administração pública. Então, a gente pegou aqui todas as facetas do problema para não ter desculpa do ponto de vista de quem usa esse argumento. Isso é muito importante, gente, porque os servidores públicos hoje têm que ter um debate com a sociedade. Porque uma coisa que a direita faz de forma muito efetiva é jogar os setores dos trabalhadores uns contra os outros. Né? Jogar os trabalhadores do setor privado contra os servidores públicos, como se os servidores públicos fossem privilegiados. E aí qual que é a solução? Não é fazer os trabalhadores do setor privado ter uma condição igual à do setor público. Não, é fazer com que o do setor público tenha uma condição igual à do privado, mas não para por aí. Aí depois a gente vai para formais e informais. Aí eles culpam os trabalhadores formais, seletistas, de serem os responsáveis pela condição dos trabalhadores informais. E não é um exagero. Hoje, por exemplo, numa nova geração de crianças e adolescentes, CLT se transformou em xingamento. Tamanho a força que isso tem na sociedade. Eu não sei se já se depararam com isso. As crianças falam, você é CLT. E assim sucessivamente. Né? Então, a gente vê aqui que a participação no PIB que já do setor de servidores públicos, tá? No geral, do conjunto da administração pública, ela cai de maneira contínua. Mas é importante dizer que isso aqui é mais grave do que parece. Porque, como o Brasil vive uma tendência de estagnação econômica, então a economia no seu conjunto não avança. Não é só o setor público. Então, a economia no conjunto cai em termos reais, e ainda assim os servidores públicos não crescem. Para a gente ter ideia da dimensão do problema. Aqui, então, a gente pegou, em termos da massa de trabalhadores assalariados do setor público. Olha que loucura. Aqui em 2006, 2007, em termos de volume financeiro, isso aqui, tá, gente? Não é de número de trabalhadores, não. O número de trabalhadores foi o primeiro que a gente viu. Chegava a representar 38% da massa salarial dos trabalhadores brasileiros. E agora a gente tem 27%. Tá? É uma queda de mais de um terço. Então, pode falar assim, reduziu o número de servidores públicos, mas eles ganham mais. Não, em termos de volume financeiro, a queda é maior ainda. Percebe? Isso comparando com o setor privado. Mas não somente. Tá? A gente quer discutir aqui um pouquinho do porquê que isso acontece. Tá? E aí é fundamental, é um tema que nós vamos trazer à tona com muita força no Anuário Estatístico do ILAES, que enquanto nós deveríamos estar discutindo os caminhos do desenvolvimento brasileiro de um país que, hoje, apenas compra tecnologia, e preste atenção, no último bloco eu vou falar especificamente de inteligência artificial, e nós vamos ver a total conexão entre essas coisas. Nós, se pegarmos o que são os produtos de tecnologia mais intensa, coisas que têm semicondutores,
que hoje é praticamente tudo, hoje vai da máquina de lavar à televisão, ao celular e etc., que são produtos de alto valor agregado, produtos que... O que significa alto valor agregado? Emprega mais trabalhadores com mais alto salário, demanda pesquisa e desenvolvimento. Esses setores, hoje, eles não precisam mais produzir próximo dos locais de consumo. Você não precisa de ter uma fábrica de celular no Brasil para a gente ter celular. A fábrica pode ficar lá na China, com capital americano, e ser distribuída de lá para o mundo inteiro. Então, o Brasil, hoje, ele compra produtos de alta tecnologia só do exterior, em dólar. Um buraco na balança de pagamentos brasileiro, ou seja, nós precisamos de vender mais e mais e mais produtos primários, que é o que a gente faz, do agronegócio, da mineração e etc., para poder comprar o quê? Produtos de elevada tecnologia. Isso gera muitos problemas, porque esses produtos de baixa tecnologia que o Brasil produz hoje, ou então de tecnologia média com capital estrangeiro, eles empregam menos e eles pagam salários mais baixos. Veja, vamos ver como esse drama estrutural do Brasil tem tudo a ver com o Estado. Tudo a ver com o Estado. Tá? Para vocês terem uma ideia, no setor do agronegócio, 80% dos trabalhadores são informais. Tá? Segundo as estatísticas do PNAD, nós também trazemos tudo isso aí no anuário do ILAESE. Esses setores, embora eles tenham um volume financeiro grande, em termos das vendas que eles realizam, esse setor emprega relativamente poucos trabalhadores, o nível de qualificação, em termos de formação, é menor e os salários são mais baixos. Ora, se o mercado interno está estagnado, porque são essas pessoas, são esses trabalhadores que compram os produtos feitos pela indústria que vão vender aqui dentro do Brasil. Significa que a economia fica estagnada. Os próprios capitalistas brasileiros, eles não têm onde colocar seus excedentes, não têm onde colocar seus lucros, porque os setores estão todos estagnados. E vocês podem olhar as estatísticas. O Brasil produz hoje a mesma quantidade de automóveis que eles produziam nos anos 90. Em 2010, 2011, era ainda mais do que é hoje. Se a gente pegar eletrodomésticos e vários outros critérios, nós vamos ver que está tudo estagnado. Então, nós temos um setor hoje empresarial, capitalista, que, primeiro, eles nem têm capital para investir em setores de alta tecnologia, que são altamente centralizados e exigem dezenas de bilhões de dólares. Segundo, a economia do Brasil não cresce, eles não têm onde colocar os excedentes. Então, para onde vão esses excedentes, os lucros das empresas? Para o exterior, para a dívida pública e para comprar empresa estatal. Para esses 3 lugares. Então, o que é a dívida pública? Você coloca esse recurso no Estado e, no final das contas, somos nós que vamos pagar esses recursos mais cedo ou mais tarde por meio da tributação. É algo que deixa de ser investido produtivamente, é gasto pelo Estado, já que o país em crise, o Estado também vai arrecadar menos, porque os impostos vêm da economia como um todo, e os capitalistas continuam ganhando aí esse lucro na forma de juros de título da dívida. Mas não só, não dá conta a dívida pública, porque o Brasil não cresce, está estagnado, tem um problema estrutural no país. Eles têm uma segunda saída. Essa segunda saída é comprar empresas estatais, ou seja, a produção de riqueza do país não cresce 1 centímetro, 1 centavo. Só trocou o proprietário. Mas também não é suficiente. Eles têm uma terceira saída. Não cresce no Brasil, mas lá fora, onde tem as empresas de inteligência artificial, onde tem as empresas que envolvem semicondutores, onde tem as empresas de biotecnologia, lá o capital está crescendo. Então, jogo o meu dinheiro para fora do país. No nosso anuário, a gente mostra, nos últimos 5 anos, foi R$500 bilhão de divisas evadidas, capital evadidos do Brasil para o exterior. É, inclusive, uma das razões da desvalorização monetária. E, olha, R$500 bilhão não quer dizer que dá 5% do PIB, mais ou menos, mas é muito mais do que 5% do PIB. Porque se esse dinheiro fica aqui, ele seria investido, você produziria, vendia, produziria outra vez, vendia, isso várias vezes ao longo do ano. Isso pode resultar, por ano, numa inexistência de crescimento de 15%, 20%, 30% do PIB brasileiro, por ano. Nós vamos explicar isso aí no anuário direitinho. Então, eu queria dar esse panorama para vocês, porque nós consideramos fundamental que os servidores públicos disputem uma visão de conjunto, de Brasil, de sociedade, porque a gente não pode cair no engodo de fazer um discurso especificista, de falar o tanto que a gente é bom e, por isso, a condição nossa tem que ser melhor que os outros. Nós temos que falar, não, eles querem tirar as nossas condições para piorar a sua também. E nenhuma das nossas situações, do setor público e privado, vai melhorar se o Brasil não tiver uma mudança estrutural.
Então, alguns dados aqui, só para ilustrar isso aqui para vocês. Tá? O Brasil passou por um processo de transformação administrativa profundo, onde na União houve privatização em massa e várias coisas que eram do Estado passaram para os municípios. Então, houve um processo de municipalização dos serviços públicos. Para vocês entenderem, olha o tamanho da diferença. Aqui são a massa, tá? O percentual de emprego nos municípios. É o único que está estável, mas não está estável. Como houve municipalização dos serviços públicos, por exemplo, escolas que eram estaduais e viraram municipais, então essa estagnação representa, na verdade, queda. Percebe? Olha o que acontece aqui no setor público estadual, que eram 10% dos trabalhadores brasileiros, foi para 5%, caiu pela metade, e olha no federal, era 2,8%, passou para 1,5%, uma queda de quase a metade. Aqui a gente mostra percentualmente, né? Olha o setor privado aqui, que beleza. Ó. É o único que cresce no Brasil. Olha o público federal, 46% de queda em 20 anos. 46%. Proporcionalmente, é a metade de servidores do que nós tínhamos 20 anos atrás. Tá? Aqui os gastos com o pessoal da União. Gente, isso é quase inacreditável. Tá? Tem aqui em relação a vários tipos de receita, vou me focar aqui. Era 54% das despesas da União, no início dos anos 90, era destinado aos servidores públicos. Hoje é 25%, tá? 25%, 24%. Cresceu aqui. Não, não cresceu, não. É porque teve uma crise no Brasil com a pandemia. Isso aqui é porque a receita caiu. Tá? Aí parece que subiu os servidores, mas não é que subiu, é porque a receita caiu, mas tanto é que normaliza depois e a gente vê que a queda ela só aprofunda. Percebe? É uma queda de mais da metade. Tá? Isso aí, para discutir com setores da categoria que são de direita, é só mostrar essa informação. Então, a gente deveria estar muito melhor. O Brasil devia estar navegando, estar nas nuvens, porque o número de servidores públicos federais caíram em número pela metade, em gasto por mais da metade. Tá? A carga tributária brasileira ela tem realmente uma tendência de crescimento, mas ela já está na casa de 1/3, já tem aí uns 20 anos ou mais. No entanto, olha só, o grosso dela vem para essa parte aqui que está em vermelho, que é os serviços da dívida. Tá? Os serviços da dívida. Olha só que curioso, isso aqui é privatização. Por mais que o Brasil privatize, as empresas são entregues por um valor tão irrisório que o que o Estado arrecadou com privatização, com exceção na época da venda da Vale, que chegou a 2%, ó, não chega nem a 0,5%. Nos últimos anos, é 0,01%, 0,02%, 0,2%. Por que é tão pequeno? Porque privatiza pouco? Não, é porque os valores são irrisórios. O Estado não arrecada nada com privatização. Tá? Aqui a gente tem também, né? Não, aqui no próximo, rapidinho. Isso, aqui a gente tem os investimentos do Estado. Olha só que loucura, gente. O Estado brasileiro, que nos anos 90 investia 15%, 18%, 10% do que ele arrecadava, agora está na casa de 2%, 3%. Tá? Então, o Estado não mais investe no Brasil. Isso significa que ele não constrói estruturas, ele não desenvolve coisas novas. Tá? Há mal a manutenção do que existe. Tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui as despesas com pessoal, né, que caem 52% entre 94 e 2024. Então, aqui eu vou passar isso aqui, eu quero focar aqui na inteligência artificial nesse período final. Então, é um processo antigo, que vocês já estão acostumados, que me consta no judiciário, para a gente ver que esse é um negócio de longo prazo, que agora tende a se aprofundar, depois da digitalização, né, de todas as informações, arquivos públicos, eu sei que tem um problema no judiciário, por exemplo, vários servidores que foram contratados com nível médio, arquivistas, escriturários e tudo mais, essas funções não mais existem, hoje fazem funções que são de curso superior, mas continuam sendo contratados como servidores de nível médio. É um dos exemplos. E agora, se nós não fizermos mudanças estruturais, nós estamos sim diante de grandes ameaças, porque a inteligência artificial, que se desenvolve com muita força agora, ela tem uma característica específica. A inteligência artificial é a primeira transformação técnica que a gente tem aí nos últimos séculos, que ela impacta principalmente os servidores de média e alta qualificação. Aqueles trabalhadores que são chamados de trabalho intelectual. Não gosto muito desses termos, mas só para a gente entender. Evidentemente, todo trabalho precisa de intelecto e todo trabalho precisa de movimentos, mas é só para a gente entender.
atinge principalmente esses setores. É importante entender que a inteligência artificial, gente, ela não substitui o trabalhador. Ela torna mais produtivos os trabalhadores que já existem. É muito importante a gente entender isso. Não existe uma inteligência artificial que fica literalmente sozinha. Alguém tem que monitorá-la, alguém tem que recorrer a ela, alguém tem que analisar os seus resultados. O que acontece hoje, vou pegar um exemplo aqui de um engenheiro, por exemplo. Um engenheiro da construção civil, que desenha lá projetos de construção civil. Esse engenheiro, ele não vai ser que a inteligência artificial vai construir o projeto do prédio, e depois, se cair, a gente vai ter que processar a inteligência artificial. Continua sendo o engenheiro que faz, só que usando a inteligência artificial, que faz cálculos automáticos sobre a monitoração de um engenheiro. Se antes ele levava 3 meses para fazer um grande projeto, agora ele leva 3 dias. Ora, no capitalismo, além disso resultar em menor jornada de trabalho e tudo mais, vocês já sabem, o que vai acontecer aí sim, eles vão demitir 90% dos engenheiros e 10% faz agora o trabalho que antes era necessário aquele grupo inteiro. Então, é uma elevação de produtividade de quem está trabalhando. É muito importante, porque senão a gente parece que não é o trabalhador que está fazendo, é o trabalhador que está fazendo. A inteligência artificial é uma ferramenta, só que ela tem uma característica. Ela atinge principalmente os trabalhos de média e alta qualificação. E no setor público, é o setor onde há, de longe, um nível maior de formação e de qualificação exigida por parte dos servidores. Até por isso a remuneração é, na média, mais alta. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vê que, em azul, 51% dos servidores do setor público são de nível superior, hoje. Tá? De nível médio, uma quantidade bastante significativa, e é o setor que também tem maior presença, tá? De pessoas com doutorado, com mestrado, com formação técnica especializada. Qual que é o problema? Como eu disse, são esses setores os mais impactados pela inteligência artificial. Nós fizemos uma análise setor por setor, nesse estudo que nós fizemos. Tá? Aqui são os setores público brasileiro. Tá? Isso não é estimativa, são números exatos, porque tem uma base da RAIS, do Ministério do Trabalho, que nos dá os servidores públicos e a ocupação de cada uma. Nós pegamos cada uma dessas ocupações, pegamos os estudos mais recentes da bibliografia, que mostram o tamanho do impacto da inteligência artificial sobre esses setores, do ponto de vista de elevar a produtividade e no capitalismo, na sociedade que a gente vive, principalmente no Brasil, que descende na divisão internacional do trabalho, leva à queda em massa do número de trabalhadores necessários. Eu devo passar só uns 3 minutinhos, tá, gente? Peço aí. Então, o que nós grifamos aqui está ordenado por número de trabalhadores. Então, aqui em cima, os que têm mais trabalhadores. Os que estão em laranja claro são os setores parcialmente impactados pela inteligência artificial, que tem um impacto de até 50%. Os que estão em laranja escuro são setores muito impactados pela inteligência artificial. Tá? Se a gente fazer um balanço disso tudo, aqui no próximo slide, 60% dos servidores públicos serão parcialmente impactados e 24% serão muito impactados. Apenas 15% vão ser pouco impactados. Apenas 15%. É de longe o setor da sociedade brasileira, da classe trabalhadora brasileira, que é mais impactado pela inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, diferente das outras revoluções industriais, que impactava mais a indústria, aqui ela impacta mais trabalhos típicos que os servidores públicos fazem. E eu não faço isso para assustar vocês, não. Eu acho que a gente tem que ver o tamanho do problema, o tamanho dos impactos que isso possa gerar, isso tem que se transformar em organização. E a gente já vai entender alguns aspectos do porquê. Por exemplo, o governo brasileiro, é o último ponto, ele lançou, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o PEBIA, que é o Projeto Brasileiro de Inteligência Artificial. Olha só para vocês verem como a inteligência artificial, se o Brasil tivesse um projeto de desenvolvimento, poderia servir até para o Brasil demandar uma quantidade maior de serviços públicos. Usar inteligência artificial estrangeira significa colocar todos os dados do serviço público brasileiro, inclusive dados de importância estratégica de todos os tipos, nas mãos dos grandes conglomerados internacionais. Esse é o setor mais centralizado do mundo. Você conta 3, 4 empresas norte-americanas hoje que têm as principais nuvens e os principais serviços de inteligência artificial usados por todo mundo. O Brasil poderia investir nessa tecnologia que é nova. Então, não é igual investir em construir semicondutor. Eu sei que seria difícil agora, porque tem 50 anos de atraso tecnológico para o Brasil produzir semicondutor. Se a gente fosse pesquisar isso agora, ia levar décadas. E eu acho que tem que pesquisar, mas vai levar décadas. Inteligência artificial é uma tecnologia nova.
Por exemplo, os chineses já lançaram o DeepSeek, aí, uma ferramenta com código aberto, só que exigiria bilhões de investimento, muitos bilhões de investimento. Pois bem, o projeto do governo brasileiro, o atual mesmo, prevê 25 a 27 bilhões de inteligência artificial para os próximos 4 anos, o que vai dar 5, 6 bilhões por ano de reais, que não é nada, tá? Isso aí é 0,05 do orçamento brasileiro. Mas tem um detalhe, vocês estão vendo aqui em azul? O grosso desse projeto é crédito para o setor privado, principalmente o agronegócio, explicitado no documento para usar a inteligência artificial estrangeira. É isso aqui, ó, tá? É crédito. E os outros, como a gente está vendo aqui em verde, tá? A gente está vendo também aqui em vermelho, é para o serviço público, mas não para produzir nossa inteligência artificial. É para a gente usar a inteligência artificial estrangeira na saúde, na justiça, em todos os lugares do serviço público, usando inteligência artificial estrangeira, adaptando esses sistemas ao uso aqui no Brasil. A parte de investimento em inteligência artificial é praticamente nada, tá? Nem aparece aqui, sério, nem aparece aqui. Aqui em outros, é onde está a pesquisa para construir uma inteligência artificial brasileira. Tá? Tá no meio desse outros aqui, tá? Que é 0,36 bilhões. Tá, joia? E veja a oportunidade que a gente tem aí. Se o Brasil constrói um sistema de inteligência artificial, e para isso eu não vou negar, tá? A gente teria que pegar os excedentes, que hoje é a mineração, o petróleo, o agronegócio brasileiro, manda tudo para o exterior. A Petrobras acabou de divulgar 110 bilhões de reais de lucro, 50 bilhões é dividendo para acionista. A maior parte desses acionistas são estrangeiros. Tá? Tá na vala daqueles R$500 bilhões de reais que vão para fora do Brasil. A gente teria que mexer nesses recursos para ter grana para fazer isso. Tá? Então, olha, envolve um projeto de Brasil. Você poderia usar a massa de servidores para a gente construir uma inteligência artificial com critérios nossos, que levem em conta as demandas dos servidores, que levem em conta as necessidades da população, que pague direitos autorais, porque a inteligência artificial lá de fora utiliza tudo que os trabalhadores do país inteiro fazem para reproduzir e eles não ganham um centavo. Eles não têm patente zero, direito zero. Tá? Inclusive, fora do Brasil, a gente não tem como nem sequer processar. Tá? O Brasil não tem data center, não tem problema, a gente compra e monta. Está entendendo? Resguardando os dados brasileiros, inclusive do judiciário, e não disponibilizando para data centers da Amazon, da Google e da Microsoft. Gente, os dados que nós usamos hoje, que estão no nosso celular, estão quase todos nessas 3 empresas. Microsoft, Google e Amazon, e nuvens dessas empresas. E todos os dados do serviço público brasileiro estão indo para lá. Estão indo para lá. Essas inteligências artificiais, a parte técnica especializada, é feita lá nos Estados Unidos, com trabalhadores de alta qualificação, mas o treinamento é produzido por empresas no Anuário Estatístico do ILAESE, que logo, logo vai estar disponível aqui para vocês. A gente tomou um susto, a gente tem uma base internacional bem grande lá, quando a gente viu empresas indianas de TI com 500, 600, 700 mil trabalhadores. É isso mesmo, 500, 600, 700 mil trabalhadores. Falamos, o que é isso? Fomos estudar. São trabalhadores precarizados que treinam inteligência artificial. Olha quanto trabalho é necessário, que tem na Índia e na África. São os principais, porque como esse trabalho exige um grau de formação menor, embora tenha que ter, eles vão na Índia e na África para poder utilizar. Está entendendo? Então, para vocês entenderem o tamanho dessa máquina, a gente usa lá, acha que cai do céu. Aquilo ali exige uma força de trabalho numerosíssima, de setores qualificados e de setores mais, entre aspas, manuais. Tá? Então, só para concluir aqui para vocês, tá? Aqui é só em números. Então, a gente vê aqui esses 23 bilhões, a maioria é crédito para as empresas, e o resto é simplesmente usar a IA. A gente está comprando a IA estrangeira, usando os data centers estrangeiros para botar todos os dados do judiciário, da educação, da saúde, dos militares, tudo, em data centers estrangeiros, retirando trabalhadores brasileiros e produzindo emprego lá nos Estados Unidos. Percebe? Então, eu penso, para concluir, que nós temos uma tarefa enorme. Eu acho que é uma tarefa do movimento sindical hoje. Claro, a gente parte das nossas demandas, as demandas específicas do setor, é evidente isso, mas é fundamental a gente vincular ela às demandas dos demais servidores do conjunto da classe trabalhadora brasileira. A gente tem que entrar na disputa
que hoje faz a nova direita e que a boa parte da esquerda não ajuda, a gente tem que entrar na disputa de ganhar esses trabalhadores do setor privado, da informalidade, sem emprego, para um projeto de desenvolvimento nacional que hoje só interessa à classe trabalhadora e à massa da população brasileira, e que o setor do capitalismo brasileiro não está nem aí, dos grandes empresários, porque mesmo com a economia estagnada, eles ganham com juros da dívida, com empresas estatais ou mandando seus capitais para o exterior. Então, agradeço enormemente a oportunidade, ressalto uma vez mais essa visão que eu sinteticamente apresentei aqui, vai estar no anuário do Instituto, que, na nossa visão, é uma ferramenta para que a gente possa fazer esse trabalho, disputar uma visão de Brasil e do mundo a partir do nosso setor e fazer hoje uma disputa na sociedade pelos rumos que ela vai ter no próximo período. Disso depende os nossos empregos, disso depende o futuro do Brasil e da massa da população. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Vou passar a palavra agora para o Matheus. Bom, primeiramente, bom dia. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a confraternização ontem. Agora parece que está todo mundo recuperado, né? É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço ao Gilson pela intermediação e parabenizo a todas e todas que estão organizando essa iniciativa que não é fácil, né? Um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com o Gustavo, com o Fabiano. Agradeço, né, Ismael e Isabela também. E eu acho que eu vou fazer uma exposição breve também, mas que dialoga um pouco com o que o Gustavo apresentou, né? E aí eu acho que eu começo, talvez, com aquela pergunta chavão que é importante, que é a IA vai, no final das contas, qual que é o real impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho hoje, né? Entendendo que a inteligência artificial existe desde os anos 60, mas a gente passa, ela se generaliza, né? Talvez a partir de 2023, com o lançamento do primeiro, que a gente vai chamar de chatbot conversacional, baseado em LLM, ou o GPT, né, na sua versão 3.5. É ali que parece que... Então, é uma questão importante, porque a gente associa muito a inteligência artificial a essas ferramentas, mas ela é um campo, a inteligência artificial, e tecnologias de aprendizado de máquina, né, existem vários tipos de aprendizado de máquina, elas são presentes em vários aspectos do nosso trabalho. Isso é muito importante, né? Então, não é só esse chat, né? Obviamente, né, que eu acho que aqui a gente já pacifica uma discussão que ela é alarmista, mas ela é importante, eu vou trazê-la, né, sobre o mito do fim dos empregos, né? Particularmente, existe uma vasta literatura crítica que vai dizer que a relação entre ser humano, progresso social e tecnologia envolve hoje muito mais desafios em termos de desigualdades sociais, aumento dos níveis globais de subemprego, do que propriamente um processo de substituição. Isso é muito importante. E aí, quando a gente vai olhar para essas pesquisas empíricas sobre o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, a gente vai encontrar 3 vias de análise que se faz. Primeiro que, então, essas pesquisas elas vão olhar para o impacto nas tarefas, nas ocupações, enfim, né? O primeiro nível de análise é esse que Gustavo apresentou nessa parte final da sua exposição, que é analisar os efeitos de deslocamento e transformação das tarefas. Como que essa inteligência artificial vai impactar e vai transformar o meu trabalho, eventualmente vai suprimir parte dele, vai deslocar parte desse trabalho para um outro processo da cadeia do meu trabalho, mas como que é o impacto no nível da minha ocupação, da minha tarefa, etc. Existem pesquisas, e essas são as mais curiosas e as mais divergentes, que vão buscar analisar efeitos de produtividade. Não existe, hoje, uma discussão pacificada de que inteligência artificial significa mais aumento de produtividade no trabalho. Em alguns setores, sim, em outros menos, mas é uma discussão extremamente complexa, porque você precisa analisar qual produtividade que você está dizendo, isso é importante, né? E o que a gente vai ver, uma série de pesquisas feitas desde 2023, principalmente, que vão mostrar que não é pacificado o aumento de produtividade,
Muito raramente há um aumento em termos de aumento de massa salarial, incremento de salário, né? E o que a gente vai ver é uma intensificação da pressão. Eu vou falar bastante disso aqui, enquanto psicólogo, eu acho que a gente tem feito pesquisas disso. E o terceiro efeito é um efeito que vocês vão encontrar sob o nome de reintegração. Ou seja, existe muito aquela discussão que vocês vão perceber, as pessoas falam assim, mas vai ter a IA, mas ela vai criar novos empregos, novas ocupações, novas tarefas, né? Então, qual que é o real impacto em termos de criação de novas ocupações e tarefas? Aqui eu já posso dizer que ela é sempre menor do que, né, o impacto primeiro. Isso é muito importante. Dito isso, se a gente for pegar 2 relatórios importantes que saíram, né, um em 2023 e o mais recente da OIT em 2025, eles vão entender qual que é o real impacto da inteligência artificial generativa, é um tipo dela, né, nos empregos em países da OCDE, e esse relatório da OIT é uma pesquisa que envolve uma amostragem grande de países, incluindo o Brasil. Eles vão trabalhar com a ideia de grau de exposição à inteligência artificial para analisar impacto. Isso é importante. Você precisa criar formas de analisar isso. Então, se conclui, por exemplo, que um em cada 4 empregos globalmente está exposto a algum grau de inteligência artificial. Isso é importante. Mas só 3,3% da força de trabalho global está exposto a um grau considerado 4, que é o último grau de exposição à IA. Isso é importante. Tá? E não existe trabalho, não existe geração de valor no capitalismo sem trabalho, sem força de trabalho humano. Isso é muito importante, né? Então, a gente tem que sempre questionar esse conceito de automação. Automatizou a tarefa. Eu sempre digo assim, quando falam a gente está com uma ferramenta automática, perguntem qual que é o trabalho, onde está o trabalho invisível? O que a gente não está vendo? Só um adendo, né? Eu estava comentando com o Gilson hoje na hora do café que há alguns meses uma empresa estadunidense lançou um robô, é o sonho de todos nós, o robô que lava, passa e faz várias atividades domésticas, né? Chama Neo o robô. Nossa, ele entrou, né? Todo mundo, robô vendido a quase $15 mil em alguns lugares, encomendas para entrega daqui 3 anos. Brasileiros comprando robô, né? Só que logo depois de todo esse hype, de toda essa febre, se descobriu que, na verdade, esse robô, essa tecnologia tem problemas seríssimos do ponto de vista de proteção de dados. Quando você compra esse robô, você autoriza o compartilhamento desses dados, inclusive da câmera, de captação de tudo isso em tempo real para a empresa, e se descobriu que é preciso uma média de 2 a 3 operadores para fazer a supervisão das atividades do robô. Então, não é tão automático como se diz. Isso é muito importante, né? Então, sempre existe trabalho humano, não só na concepção, mas na operacionalização. Isso é importante, né? Agora, o que a gente vai ver, de fato, tarefas administrativas e de gestão burocrática são aquelas mais suscetíveis ao que vai se chamar de deslocamento, que é aquele primeiro nível de análise, né? Um maior risco de automação. E os deslocamentos, essa literatura vai dizer que eles tendem a aumentar a distância entre a força de trabalho qualificada e pouco qualificada. Isso é importante. Agora, avançando, porque eu acho que é o mais importante de tudo isso. Por que é tão presente esse discurso de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos? Quem ganha com isso? Por que e não é um discurso novo, né? É um discurso que ele vai se atualizando. Mas ele está presente já faz muitos anos na nossa sociedade, né? Mas interessa o recorte da inteligência artificial, porque aqui eu acredito que haja alguns ingredientes novos nessa gramática de geopolítica para a gente entender o trabalho hoje. Existem, ao meu ver, 2 grandes implicações desse discurso. A primeira, acho que o Gustavo traz, esse poder desses grandes conglomerados internacionais, né, que a gente pode chamar também de Big Techs, né, que aqui a gente chama atenção, sobretudo para empresas como OpenAI, Google, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, né,
essas organizações elas precisam justificar investimentos gigantescos em infraestruturas de dados e de inteligência artificial. Elas precisam justificar um processo de naturalização de captura de dados numa escala global. E elas precisam justificar a sua expansão de mercado. Ou seja, elas precisam garantir a naturalização do discurso de que a inteligência artificial, como ela se apresenta hoje, é um processo inevitável e nós temos que aceitar que é assim que ela vai caminhar e é assim que ela vai impactar as nossas relações de trabalho. E, portanto, nessa perspectiva, cabe a cada um se adaptar para não ficar para trás no mercado. Né? Em termos econômicos, isso produz uma valorização especulativa das empresas. Hoje, o Vale do Silício está enfrentando um problema grave de redução de investimentos em inteligência artificial. Se fala muito da bolha da IA no Vale do Silício. Obrigado. Essa corrida de investimentos, né, de capital de risco, que vai gerar uma tendência tecnológica global. Agora, eu acho que tem um outro lado que é muito importante, que tem que ver com o efeito que se gera no dia a dia de todos nós, quando esse discurso é usado como instrumento para a gestão do trabalho. E aí eu volto naquela questão do paradigma da você precisa se adaptar, o mundo do trabalho está mudando, quem não se adapta fica para trás, quem não se atualiza, quem não aprende a usar prompt, hoje, enfim. Né? Isso é importante porque a gente tem visto, como nos anos 2000, setor bancário e vários outros setores, a digitalização das atividades produtivas passaram a justificar uma série de reestruturações produtivas que às vezes não tinham nada a ver com digitalização. Isso está acontecendo agora e tende a acontecer cada vez mais, ao que parece, com a inteligência artificial. É preciso usar o argumento da inteligência artificial para justificar reestruturações produtivas, processo de demissão em massa, pressionamento de salários para baixo, né, e um aumento de produtividade por medo de substituição. Eu vi ontem, curiosamente, à noite, né, um sujeito, não vou nomear, porque não tem dinheiro para pagar advogado como ele tem, mas é um sujeito conhecido na mídia brasileira, que ele diz que, ele conversando com os trabalhadores da empresa dele, ele vai dizer que hoje eles têm 450 funcionários e eles querem dobrar o faturamento num período de tantos anos com 450 funcionários. E o que vai garantir que isso seja feito é a capacidade das pessoas de entenderem e usarem a inteligência artificial em todos os seus processos de trabalho. E aí a questão que ele coloca é, o que vai definir se você fica ou não é o quanto você, não falou com essas palavras, é o quanto você vai dominar IA, enfim. E aí, por isso, inclusive, nós estamos oferecendo formações de IA para vocês, ele fala. Ó, que generoso. Então, isso é importante, porque quando a gente naturaliza esse processo, esse discurso, a gente deixa de falar de distribuição de produtividade, de regulação do trabalho, de poder das big techs, de organização coletiva, de proteção sindical, e parece que não há outra via de colocar o debate sobre inteligência artificial na agenda. Acho que isso é muito importante. Eu vou para a penúltima parte da exposição, que eu acho, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, que é importante. Embora as tecnologias de inteligência artificial, que eu também sou um entusiasta, sejam importantíssimas e estejam transformando drasticamente as nossas relações de trabalho, a gente conhece pouco sobre o que é isso. Inteligência artificial tem se tornado um termo muito genérico. Né? Tem gente que fala, a IA pensa, a IA não sei o quê. Né? Não, a IA não pensa. Né? E aí é importante a gente entender como que a inteligência artificial funciona. Quem que produz essa inteligência artificial? Eu não vou entrar em todo o debate sobre recursos naturais envolvidos nesse processo, que eu acho que é um debate também muito complexo. Mas dizer da força de trabalho inerente a essa cadeia. No nosso grupo de pesquisa, nós temos estudado exatamente isso e os impactos desses trabalhadores já há 6 anos. Hoje, é necessário uma multidão de trabalhadores invisibilizados para produzir, operacionalizar e garantir o funcionamento de qualquer inteligência artificial que use aprendizado de máquina. O que é isso, Matheus? De maneira muito rápida. Para a gente ter, por exemplo, uma tecnologia de reconhecimento facial
eu preciso ter um banco de dados muito qualificado de imagens devidamente rotuladas sobre expressões faciais, sobre onde está o nariz, onde está a boca, onde está tal, ok? Para uma série, então eu preciso de bancos de dados qualificados. Quem faz isso são trabalhadores, majoritariamente no sul global. A gente tem olhado hoje muito para os brasileiros que fazem isso e para trabalhadores na América Latina. Tá? São trabalhadores que estão nesse processo de geração e anotação de dados. Por exemplo, uma trabalhadora que nós entrevistamos, ela participou de um projeto, logo depois do lançamento dos primeiros robôs aspiradores, já falei isso em vários lugares, um problema desses robôs aspiradores era que eles não identificavam as fezes do teu cachorro, por exemplo, na tua casa, no teu apartamento. Então era preciso criar uma inteligência artificial que identifique fezes de cachorros em ambientes domésticos. Qual que é o primeiro problema? Você precisa ter um banco de dados de cocôs catalogados. Essa é a grande questão. E aí essa trabalhadora, uma trabalhadora que trabalhava em tempo integral numa siderurgia, chegava em casa à noite e ia fazer esses trabalhos em plataformas digitais. Ela passa 2 dias pegando o cocô do cachorro dela, tirando foto em vários lugares. 2 dias, tira quase 180 fotos e ganha menos de 15 centavos por foto. Tá. Essa trabalhadora brasileira está na base da cadeia de produção da inteligência artificial. Isso é a realidade da inteligência artificial hoje. Para vocês terem ideia, existem hoje em operação no Brasil, nós catalogamos, a última atualização, 68 plataformas que funcionam no Brasil para esse propósito. Então não é tem um pouquinho. A gente tem analisado os principais mercados da América Latina hoje são Brasil, Venezuela, Argentina e México, na América Latina. Isso é muito importante. Tem um outro processo de verificação de dados. A inteligência artificial ela precisa ser constantemente treinada. Então, eu preciso criar o meu sistema de parametrização e verificar se esses dados estão sendo respondidos e criados, etc., a partir dos critérios que eu fui estabelecer na minha árvore, de parâmetros, etc. Né? Então, existem inúmeros processos. O mais conhecido de verificação foi quando o ChatGPT lança seu modelo 3.5, para garantir que no seu lançamento o chat não tivessem respostas ofensivas, violentas, eles terceirizam esse trabalho para uma empresa chamada Sama, que é um braço de terceirização de uma empresa do Vale do Silício, onde quenianos faziam essa moderação ganhando de $1 a $2 por hora. Tá? Fazendo moderação de descrições de conteúdos relacionados à agressão, zoofilia, pedofilia, qualquer tipo de agressão. E temos também uma série de atividades desse mercado relacionada à imitação de inteligência artificial, que é quando você está usando uma inteligência artificial, mas ela não é necessariamente uma inteligência artificial. O caso mais recente que nós tivemos foi um sistema criado pela Amazon chamado Just Walkout, onde a empresa, supostamente, ela cria a experiência de um mercado 100% automatizável. Você entra no supermercado e não tem funcionário nenhum, você coloca, enfim, né, super tecnológica. Que foi se descobrir que, na verdade, quando os algoritmos de reconhecimento falhavam, quem fazia a verificação em tempo real eram indianos, num call center. Quase 1.000 indianos trabalhando nessa indústria para funcionar 28 supermercados na Inglaterra e nos Estados Unidos. Isso é inteligência artificial. Nós lançamos um relatório no Brasil sobre quem são esses brasileiros, para entender. O Brasil tem uma série de curiosidades. A maior parte da força de trabalho desse mercado no Brasil é composta por mulheres, por exemplo. Pouquíssimos países têm isso. Os brasileiros trabalham nisso mais de 15 horas por semana para ganhar R$580 por mês. E quem nutre, isso é importante, é um parênteses grande, mas eu acho que é importante. Quem desenvolve a inteligência artificial hoje não são as big techs e países do norte global, é a força de trabalho precarizada de países do sul global. No nosso laboratório de pesquisa, junto com outros colegas, a gente está mapeando esses fluxos internacionais. E isso é muito importante. Tudo isso para dizer, os algoritmos eles não são neutros. Né? Acho que esse é um debate pacificado, mas os algoritmos de inteligência artificial, sobretudo, são condicionados pelo monopólio informacional das big techs. Eles incorporam interesses corporativos, padrões sociais dominantes, dados históricos, relações de poder, enfim. E não se tratam só de erros técnicos feitos por engenheiros no Vale do Silício.
eu estou falando dessa cadeia, né, do treinamento de dados, mas eu estou falando de um sistema de design que é criado com esse propósito. Viés não é uma falha técnica. Viés, não existe tecnologia sem viés. Porque o discurso é um problema técnico que a gente vai superar. Não existe. Toda inteligência artificial vai ter vieses. E esses vieses eles são estruturais. Isso é muito importante, né? Eles derivam de uma lógica de concentração de poder. Então, importante a gente identificar isso, né? Existem inúmeras pesquisas sendo feitas hoje para identificar misoginia, classificação racial, uma série de problemas derivados da lógica dos algoritmos. Ok? A primeira versão do ChatGPT, eu brinco que parecia um universitário de São Francisco, né? De tanto viés. Era como se você fazia qualquer pergunta de geografia. Nossa senhora, né? Parecia a visão de geografia da primeira versão do ChatGPT dava angústia de ver, né? E eu vou fechar agora fazendo algumas considerações, talvez, que concernem ao um dos campos que eu tenho trabalhado, que concerne a psicologia e os impactos na saúde dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores, né? Gostaria de fechar com 3 questões aqui. Primeiro, entender que quando a gente fala de IA, hoje, nós estamos falando de big techs que estruturam mercados. Né? Isso é muito importante. Nós temos algumas iniciativas, inclusive, muito interessantes, brasileiras, que estão sendo produzidas. Né? Nós temos um núcleo de produção de IA na Unicamp que é impressionante. Então, tem muita gente fazendo coisa boa no Brasil hoje. Né? Por exemplo, tem um chatbot conversacional no Brasil que se chama Ih, agora, hein? Não é matriarca, não, gente. Bom, depois eu lembro. Enfim, mesmo quando a inteligência artificial aumenta a produtividade, nós estamos falando de um modo de organização e de estruturação dos mercados que, via de regra, se transforma em ganho em termos de rentismo tecnológico. Isso é muito importante. Nós estamos falando de um processo de captura privada dos mecanismos de extração de dados nessa economia informacional. Isso é fundamental. Né? Nós estamos falando de um processo onde os trabalhadores, nós trabalhadores, absorvemos cada vez mais os riscos derivados dessas transformações, que são cada vez mais individualizados. Por isso que é preciso questionar essa coisa de o que a gente precisa para se adequar à IA, fazer formações, para as pessoas aprenderem a criar prompt. Eu não discordo disso, mas não é só isso, gente. Esse é um discurso complicado. E como que nós enfrentamos a intensificação do trabalho derivado dessa lógica? Que agora se criou uma IA e você está usando uma IA no seu trabalho, mas está te sobrando mais tempo de descanso? O que você tem feito com isso? Né? Beleza, nossa, antes eu demorava uma tarde para fazer um relatório e agora eu estou fazendo em 10 minutos. Bom, então você está descansando na tarde? Como que está isso? Né? É importante a gente entender as formas sutis de gestão algorítmica do trabalho sob essa perspectiva e entender que a inteligência artificial, eu não defendo uma negação de inteligência artificial, ela faz parte do nosso dia a dia. Agora, ela reorganiza as formas de exploração e sofrimento no trabalho. Uma das linhas de pesquisa nossa é sobre burnout, tem um termo que se cria agora, que era muito recente na literatura, que não existia, que é o chamado de tecnoestresse. É uma forma de ansiedade e fadiga específica derivada do uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. É um termo que existe há menos de 10 anos. Né? Há um processo de intensificação cognitiva, de aumento de carga mental no trabalho, quando a gente está falando de tudo isso. Né? Qual que é a relação disso com burnout, esgotamento profissional, enfim, com tudo. Né? Como que o uso da inteligência artificial está transformando ainda mais a minha relação com o tempo? Porque eu preciso ser cada vez mais produtivo, tenho que rentabilizar meu tempo, etc. E como que está? Em que momento que você tem conseguido parar?
Que momento você tem conseguido se desconectar? Acho que isso é muito importante. E aí eu vou fazer, para finalizar, um último comentário. No nosso grupo hoje, uma das linhas que nós temos trabalhado também é entender os impactos em termos de sociabilidade da inteligência artificial, precisamente em relação àquelas pessoas que passam a usar cada vez mais esses chats, como ChatGPT, etc., para buscar apoio emocional, para buscar um terapeuta, para buscar um amigo ou para buscar um namorado ou uma namorada. Para nós isso parece algo extremamente bizarro, mas é um movimento que está crescendo de forma vertiginosa entre adolescentes. Para quem tem filhos adolescentes, sobrinhas adolescentes, perguntem. É muito comum. E não só no ChatGPT. Hoje existem aplicativos e soluções que você personaliza quem vai ser teu amigo. Eu sempre dou o exemplo, uma das maiores se chama Réplica. Você atribui quais seriam as características de personalidade do seu companion, do seu amigo. Né? Então, essa é a realidade da sociedade que a gente está vivendo hoje. E eu não acho que a inteligência artificial é um problema aqui. Ela é um sintoma, nesse caso, quando a gente está olhando para esses adolescentes, de uma crise nos processos de sociabilidade que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Porque é muito mais difícil mesmo ter um amigo que não seja uma IA. Mas por que a gente está abrindo mão de uma relação, eventualmente, que vai ter uma conflitualidade, mas vai ser uma relação de investimento de outra ordem, em favor de um amigo do seu ChatGPT? Né? Então, a inteligência artificial, ela impacta o nosso trabalho, mas não só, ela impacta as nossas relações humanas. Mas elas devem servir as nossas relações humanas. Elas precisam ser acessórias, elas não podem ser a espinha dorsal da forma de organização do nosso trabalho, das nossas relações humanas, da gestão dos nossos processos de trabalho. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar que nem a promessa do Mark Zuckerberg. Quando ele apresenta o Companion, que é a sua nova tecnologia, a tecnologia da Meta de inteligência artificial para amigos, ele vai dizer: o estadunidense tem, em média, 3 amigos. Com o Companion, a nossa meta é que ele chegue a 15. Olha que depressivo esse discurso. Espero que a gente não assuma os discursos dessa turma como uma meta e um exemplo de sociedade. Termino aqui só dizendo do absurdo da última fala do Sam Altman. Sam Altman é o CEO da OpenAI. Ao ser questionado sobre o uso e a exploração de recursos naturais usados no treinamento da sua AI, ele responde assim: mas veja bem, demora mais de 20 anos para a gente alimentar e treinar um ser humano e a gente não questiona isso. É nesse paradigma de ser humano que a gente está falando, gente. Então tem uma dimensão ideológica que não é possível. O sujeito está comparando uma inteligência artificial com o desenvolvimento de um ser humano e chamando... É essa a sociedade que a gente quer? Bom, obrigado, gente. Obrigada, Matheus. Eu estou chocada com essas frases do final que ele falou. O próximo da mesa é o Fabiano. Obrigado, um bom dia a todas, a todos e a todes. Bom, primeiro, queria começar estabelecendo um pouco a perspectiva da minha intervenção aqui. Né, os companheiros que me antecederam, eles trazem uma perspectiva pesquisa, né, científica, e eu queria trazer uma perspectiva um pouco mais do movimento sindical, né, de como é que a gente encara todas essas questões, mas trazendo um olhar para os elementos que a gente, inclusive, tem como temática discutir aqui nesse congresso. Reforma administrativa, as reestruturações produtivas, reestruturação de carreiras, né, enfim, e, inclusive, a aplicação concreta da inteligência artificial nos nossos trabalhos. Então,
Para isso, eu acho que é importante partir de um ponto que eu acho que já se estabeleceu aqui nas falas, que é o fato de que a inteligência artificial, ela não, por conceito, vem aí substituir o trabalhador, mas ela vem, de fato, aprofundar a exploração do trabalho. Então, ela vira uma ferramenta que ela não está a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras, ela está a serviço de grandes corporações, mas também essas grandes corporações funcionam como intermediadores de um processo de aprofundamento da exploração do trabalhador. E o aprofundamento dessa exploração, ele tem como objetivo maximizar os lucros. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer uma discussão de que no serviço público, de quem é o lucro? Não é de ninguém. Os serviços públicos, eles têm uma característica que não é gerar lucro, é prestar serviços. E aí entra uma discussão, não à toa, neste momento, da necessidade de uma reforma administrativa. É claro que ela tem outras dimensões. Ela se relaciona com a questão orçamentária, sistema da dívida pública, a necessidade de compressão do orçamento público, mas ela também se relaciona com a necessidade do capital de aprofundar a exploração, né, e eu estou falando da necessidade na perspectiva deles, né, de aprofundar a exploração e de extrair mais valor do trabalho humano. E aí eu já participei de alguns debates sobre essa temática, eu sempre gosto de dar o exemplo da questão das plataformas, né? As plataformas, elas fazem uso extensivo de inteligência artificial para, por meio, né, dos aplicativos, mas também da infraestrutura que está por trás, para justamente você ter trabalhadores que não têm direitos, né, que não nas situações mais precárias, e que a sua renda se relaciona diretamente com a sua jornada. E vejam que a gente está numa discussão de redução de jornada, fim da escala 6x1, e a realidade que a gente observa para a massa de trabalhadores é um aprofundamento da exploração com a jornada sem limite, porque a jornada ela se relaciona com o rendimento que o trabalhador ofere. E ainda mais preocupante ainda é que são trabalhadores e trabalhadoras que, no instante que querem tirar férias, ou pior ainda, precisam de uma licença médica, não vão ter nenhum amparo. Então, eles têm que se organizar da sua perspectiva individual para ver como é que eles vão lidar com essa situação, para, nos períodos em que eles não trabalharem, eles terem alguma reserva ou alguma coisa. Mas desaparece a perspectiva dos direitos trabalhistas. E isso é muito importante. E eu acho que no movimento sindical a gente precisa acelerar essa discussão, inclusive porque a ciência da administração, e eu faço questão de fazer um movimento assim, entre aspas, porque se coloca como ciência, mas é um aparato ideológico, né, de dominação do capital sobre o trabalho, que se coloca, né, como instrumentos científicos de avaliação, etc. A ciência da administração, ela já estabeleceu um termo que a gente, inclusive, desconhece, o Ricardo Antunes mencionou aqui, que é o crowdsourcing. Ele é o passo além do outsourcing, que aí sim nós lidamos bem, né, que é a terceirização. Eu até separei aqui algumas traduções do crowdsourcing, porque, inclusive, como a gente está muito atrasado, se incorpora o termo, né, internacional e a gente nem está fazendo essa discussão. Colaboração coletiva, terceirização pela multidão ou produção colaborativa. São algumas das traduções aqui que são trazidas para essa questão do crowdsourcing. E o crowdsourcing ele tem justamente essa característica. Ele é uma espécie de terceirização anônima de um trabalhador sem direitos, em que você tem uma plataforma, esse trabalhador está vinculado à plataforma, sem vínculo empregatício, discussões que a gente vê dioturnamente acontecendo, inclusive no âmbito do judiciário, e que
né, reiteradamente afirma que não há vínculo empregatício, né? E aí você tem grandes corporações hoje que têm uma massa de trabalhadores sem direito algum. E esse trabalhador, ele não é ninguém, né? Ele vira um anônimo na nuvem, né, de colaboração. E aí isso é muito importante porque esse é um grande mecanismo de aprofundamento da exploração. Esse é um projeto que existe para os trabalhadores e trabalhadoras. A gente acabou de acompanhar um processo de uma reforma trabalhista na Argentina e a gente vê a repercussão que tem, né? Nós estamos fazendo a discussão, inclusive, dos impactos da reforma trabalhista na Argentina. Essa transformação das relações de trabalho, ela é silenciosa, ela está acontecendo, todos nós aqui utilizamos os aplicativos, Uber, Zé Delivery, iFood, etc. Estamos usando intensamente, contando com trabalhadores sem nenhuma proteção, estamos usando os serviços desses trabalhadores e trabalhadoras, dando lucro para uma corporação que explora eles profundamente, e essa é uma transformação que está acontecendo e que não é uma coisa de grande impacto nos noticiários como uma reforma trabalhista. Então, a gente precisa, no movimento sindical, fazer essa discussão dessa transformação das relações de trabalho. E aí, eu acho que a gente, trazendo para o serviço público, a gente precisa ter um olhar, que aí acho que foi muito bem traçado aqui também, que é o papel das grandes empresas de tecnologia, que hoje em dia já está todo mundo se referindo, aí já fica fácil de entender, que são as Big Techs. E aí eu quero trazer alguns contextos aqui que são importantes. Primeiro, processo eleitoral e posse de Donald Trump. Você vê, né, assim, aquilo que antes era reservado para as grandes figuras políticas, né, os expoentes políticos, você vê todas as lideranças, presidências, etc., das Big Techs. São eles que estão em destaque. E, como um dos primeiros elementos do governo Trump, e aí eu acho que assim, é importante a gente trazer esse elemento, porque ele expressa um projeto, trazem ninguém menos do que Elon Musk para conduzir o Departamento de Eficiência Governamental. E olha que palavrinha bacana, né? Eficiência. Quem é que não gosta de eficiência? Né? No serviço público, a gente quer serviços públicos mais eficientes? Queremos. Aí você dialoga com a população, mas você promove uma destruição nos serviços públicos. E é uma destruição que ela não tem um objetivo de tornar mais eficientes os serviços públicos. Para esse grupo, a eficiência no serviço público significa transferir os serviços públicos para essas grandes corporações e seus clientes, inclusive, porque hoje em dia essas empresas abrangem, por meio da prestação dos seus serviços, o mundo inteiro. As nossas entidades sindicais utilizam os serviços dessas grandes corporações, das Big Techs. Então, esse é um elemento importante, inclusive porque é imprescindível a gente caracterizar a extrema-direita com esse projeto de aprofundamento da exploração. E aí é necessário que a gente faça, né, e aí é uma agudização extrema, né, a posição da extrema-direita, mas o projeto neoliberal em curso aqui no Brasil, ele é o mesmo. Talvez não seja tão agudizado, né, como a questão do Elon Musk com um cargo governamental para dizimar os serviços públicos de lá, mas o processo que a gente vê aqui é a aplicação desse mesmo receituário. E aí, acho que é muito importante a gente trazer um contexto dos processos de reforma administrativa que acontecem aqui no Brasil e de como eles se correlacionam com esses elementos das Big Techs, né, do próprio processo de inteligência artificial. A gente, aqui no Brasil, nesse período agora recente do atual governo Lula, o que nós vemos é uma agenda de reforma administrativa pública, notória, expressa em vários momentos, que tem início no Ministério
da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Não é o Departamento da Eficiência, mas é equivalente. Um ministério que não existia antes, é criado no atual governo, e que se torna, inclusive, responsável por todo o processo de negociação com os servidores e servidoras, em especial do Poder Executivo, mas que tem impactos diretos para todos os demais poderes. E aí, essa agenda de reforma administrativa, ela tem diversos elementos, e aí eu posso falar com algum grau de propriedade, porque enquanto representante da CSP com Lutas, participo desses processos da Mesa Nacional de Negociação, e a colocação que foi feita lá, literalmente, não é de forma figurada, é a intenção de acabar com a jornada de trabalho no serviço público. E a transformação de todo o trabalho mensurado por um sistema de metas. Aí, eu acho que aí a gente tem que fazer uma reflexão, porque o que significa acabar com a jornada de trabalho? Acabar com a jornada de trabalho não é para trazer um favorecimento para o trabalhador. Porque se a sua intenção é trazer um favorecimento para o trabalhador, você vai discutir a redução da jornada. Quando você fala em acabar com a jornada de trabalho, o que você está propondo, concretamente, é abolir os limites impostos pela jornada de trabalho e trazer esse modelo de exploração máxima para os serviços públicos, que, inclusive, prepara os serviços públicos para esse processo, né, que eu vou chamar aqui, vou usar o termo original em inglês, do crowdsourcing. Prepara os serviços públicos para isso. E aqui, né, muitas das discussões que a gente faz vão nos indicar assim, não, mas isso não é passível de transferência para esse modelo. E eu vou fazer essa discussão aqui e dizer que é sim. E nós, inclusive, já temos exemplos disso no próprio Judiciário Federal. Por exemplo, a contratação de peritos, ela obedece esse modelo. Por que não poderia ser, né, uma pessoa ligada ao Estado com compromisso com o interesse público, né? Mas a gente normaliza isso. Só que é um exemplo. É um exemplo. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. É um exemplo cercado de exemplos de corrupção, inclusive. Esse modelo ele começa a ser preparado para o serviço público. Então, vem, primeiramente, esse elemento da abolição de jornada. E aí, paralelamente a isso, se estabelecem processos negociais, né, que, na verdade, falham na sua intenção negocial, porque o Ministério da Gestão e Inovação, ele, unilateralmente, ele traz de baixo para cima o que o governo vai fazer, né? E aí mesmo alguns processos que são cercados por um processo de negociação imposto por greves, acho que é importante dizer, apesar de, em determinado momento, eles terem dito expressamente em uma reunião que eles não negociariam com categorias que entrassem em greve, que naquele momento interromperia as negociações. Assim, chega a ser hilário, né? Porque a gente sabe que o maior instrumento de pressão em relação ao patrão que os trabalhadores têm é a greve, e eles dizem, não negociamos com categorias em greve. Isso, inclusive, tiveram que recuar, porque as entidades sindicais, inclusive a partir de um posicionamento nosso, da CSP com Lutas, fomos para cima disso, denunciando como antissindical. Mas, enfim, esses processos negociais resultaram em acordos, e aí eu quero enfatizar todos os resultados de greve. E aí tem vários exemplos aí, greve da educação, greve da saúde. Esses processos, os acordos que foram encaminhados para o Congresso Nacional foram, via de regra, com enxertos de reforma administrativa. Elementos que não faziam parte do que se estabeleceu nos acordos de greve. E aí eu não vou falar mesa de negociação, vou falar dos acordos de greve. Esses projetos vão para o Congresso Nacional, e aí, inclusive, um deles, que foi a medida provisória, que em 2023 estabeleceria o reajuste do funcionalismo, aliás, desculpa, 2025, o de 2025.
O que vai para o Congresso Nacional, ele vai com elementos de reforma administrativa, denunciado pelas entidades, e, a partir disso, se estabelece no Congresso Nacional um processo de negociação de como é que nós vamos tirar isso, e a negociação que se estabelece é o estabelecimento de um grupo de trabalho, um instrumento que nem existe regimentalmente no Congresso Nacional, de um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma administrativa. Então, é muito importante a gente compreender que não é uma coisa do Congresso Nacional, ela é uma coisa dos três poderes. Porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal cumpre um papel de aplicação, de ratificação dessa agenda, né, de destruição dos serviços públicos, de retirada de direitos, e, nesse momento, inclusive, está discutindo uma questão trabalhista, que é a questão da pejotização, que vai ter impactos profundos na realidade do trabalho, se prevalecer a posição que a gente sabe que é a posição do Supremo Tribunal Federal e que só pode ser revertida com mobilização popular. E aí, então, é nesse contexto que surge a proposta de reforma administrativa, que se traduziu na PEC 38. E ela tem todas as características da agenda que vinha sendo tocada pelo Ministério da Gestão e Inovação. Dentre elas, a questão das metas. As metas, elas viram um elemento central, porque as metas, elas são, na prática, a abolição da jornada. E é o estabelecimento das metas, e é o mecanismo, inclusive, que as plataformas utilizam de uma forma diferente, porque, na verdade, como não existe uma relação de emprego para sustentar aquelas metas, eles utilizam um processo que é conhecido na computação como a gamificação. Então, assim, para você ganha X, mas se você fizer 12 horas hoje, os seus rendimentos vão virar X vezes X mais 10%. E aí vão impondo um ritmo de trabalho cada vez mais exaustivo para os trabalhadores e trabalhadoras. E aí, trazendo de volta agora para a realidade do serviço público, se nós não fizermos a discussão do que significa todo esse processo de reestruturação produtiva, se não fizermos a discussão, enquanto classe trabalhadora, do que significam esses projetos, não pensem que o serviço público vai ficar imune a essas transformações. Porque se é um projeto para toda a classe trabalhadora, eu não sei se alguém aqui não sabe, mas nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Nós somos trabalhadores. E esse projeto vai valer para nós também. Eu inclusive, já mencionei vários exemplos assim na prática. Né? E aí eu não estou querendo dar ideia ou defender, mas pensem, por exemplo, num oficial de justiça cumprindo mandados. Aí você tem uma pessoa que se credencia numa plataforma e vai cumprir mandados, e conforme ele cumprir o mandado, ele recebe um valor X por aquilo. Esse é um projeto que pode estar aí amanhã. Agora, se esse é o modelo de relações de trabalho que está estabelecido na sociedade, a gente vai ter condições de fazer esse enfrentamento para setores que vão pipocar individualmente e que, no final das contas, vão ser um projeto para todo o serviço público. Nós vamos ter força para fazer esse enfrentamento. Então, a gente precisa compreender essas transformações e entender que, enquanto nós estamos discutindo reestruturação de carreira, o projeto que existe lá do outro lado, e aí existe um risco muito grande em a gente ficar aguardando a proposta que vai vir de lá e nós não defendermos a nossa proposta. Se a gente se coloca nesse compasso de espera, tenho absoluta certeza que o projeto que vem do lado de lá vai olhar as nossas carreiras sob essa perspectiva, vai tentar trazer a lógica da gratificação por desempenho, que num primeiro momento parece ser interessante, mas que naturaliza a lógica das metas no serviço público, e que vai preparar o terreno para trazer todas essas transformações, que não é que vão acontecer de forma geral para a classe trabalhadora. Já estão acontecendo, em alguns segmentos já aconteceram, já estão consolidadas. Né? Então, nós precisamos fazer essa discussão. E aí, eu acho que é importante reforçar aqui um elemento que foi trazido,
e acho que foi muito bem colocado aqui, que o problema não é a tecnologia, mas a serviço de quem essa tecnologia vai estar. E aí, quando a gente defende um outro modelo de sociedade, quando a gente defende a lógica do poder para os trabalhadores e trabalhadoras, que é quem produzem tudo, a gente está querendo dizer que essas tecnologias têm que estar a serviço da classe trabalhadora, e não sob um absoluto domínio de um interesse de muito poucas pessoas que estão utilizando essas tecnologias apenas, não para trazer qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras, muito pelo contrário, para trazer uma degradação na qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos que fazer uma discussão de a serviço de quem todo esse ferramental tecnológico tem que estar a serviço. E tem que ser a serviço da classe trabalhadora. A gente precisa avançar nas discussões. Como é que nós vamos ter, como apresentou aquele gráfico de pizza aqui o Gustavo, um plano brasileiro de inteligência artificial que coloca todos os recursos na mão dessas grandes corporações, que não investe em pesquisa, que não busca construir ferramentas que coloquem a serviço da sociedade dinheiro dos nossos impostos, né? É uma lógica, é a própria lógica da reforma administrativa, é transferir tudo para grupos de interesse de muito poucos, para os interesses do capital e não dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, são essas algumas das reflexões que eu acho que são importantes a gente trazer aqui. É importante a gente compreender que essas transformações já estão em curso, muitas delas consolidadas, e que elas representam um projeto para a classe trabalhadora. E que se a gente não se organizar com o conjunto da classe trabalhadora, e para isso nós também temos que, do ponto de vista sindical, ter as nossas ferramentas para essa organização. Se nós não nos organizarmos com o conjunto da classe trabalhadora, a gente está condenado a ver esse processo acontecendo de forma acelerada. E aí tentando encontrar subterfúgios para fugir do inevitável, adiar o inevitável, e não trazer as mudanças estruturais que a gente precisa fazer para que, de fato, a gente viva numa sociedade, né, justa, numa sociedade onde quem produz usufrui daquilo que produz, e quem faz toda essa produção é a classe trabalhadora, e isso tem que todos esses avanços tecnológicos, todo esse ferramental, ele tem que estar a serviço da classe trabalhadora. E não podemos abrir mão de uma defesa intransigente dos serviços públicos. E aí, aqui eu estou dialogando com entidades do funcionalismo, mas a gente precisa levar esse diálogo nas nossas entidades sindicais, nas nossas centrais sindicais, a CSP com Lutas, inclusive, cumpre esse papel. A gente precisa levar essa discussão para as outras categorias, porque os serviços públicos hoje, eles são o que garante os direitos sociais que a classe trabalhadora ainda mantém das conquistas históricas, aí, com muita luta, com muita dor e sofrimento, trabalhadores e trabalhadoras de gerações anteriores asseguraram para nós hoje, e que estão sendo sistematicamente desmantelados, muitas vezes de forma silenciosa. Então, nós precisamos fazer esse diálogo, inclusive, com outras categorias, precisamos estar em articulação com essas outras categorias para entender que a defesa dos serviços públicos é um elemento estratégico hoje da classe trabalhadora. E aí, quero encerrar aqui dizendo que nós não podemos naturalizar os projetos do capital, né, para a organização da exploração do trabalho. Bom, então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu quero começar repudiando as ações machistas que aconteceram aqui nesse congresso, me solidarizando com as vítimas, e quero chamar aqui os companheiros a uma reflexão. A gente, nos espaços sindicais, como em todos os espaços da nossa sociedade, a gente, como homens, a gente naturaliza a ocupação de certos espaços que, para as mulheres, é muito mais difícil ocupar. Então, não pode ser nosso papel, e nós não podemos ser coniventes com qualquer coisa, qualquer ação que dificulte ainda mais a participação das mulheres nos nossos espaços sindicais. Isso tem que ser um compromisso, isso tem que ser trabalhado
cotidianamente, porque, sim, a gente reproduz o machismo estrutural da nossa sociedade. Então, eu acho que é impossível fazer qualquer consideração aqui sem iniciar com essa observação. Vou procurar abordar aqui rapidamente as questões que foram tratadas. A Esther, ela trouxe a preocupação dos data centers e o impacto ambiental. Esse é um tema extremamente importante da gente discutir. O consumo de energia, as necessidades de água para refrigeração, hoje elas parecem alarmantes. E a evolução tecnológica tem que enfrentar isso. Agora, o capital não vai se preocupar com isso. Porque o capital, a gente teve ontem uma análise de conjuntura e que mostra que o capital ele é destrutivo, inerentemente. Cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras, terem essa preocupação. A preocupação ambiental e em especial, numa perspectiva ecossocialista, ela tem que estar presente nas nossas lutas. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante e que faz parte da discussão da necessidade dessas tecnologias estarem a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras. Se as tecnologias estão a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras, elas vão ter o olhar da preocupação ambiental que a gana destrutiva do capital não tem. O Vanderlei ele trouxe os elementos dos aspectos etaristas da tecnologia. E aqui, Vanderlei, eu quero fazer uma reflexão que é a seguinte. O uso da tecnologia, por parte de quem hoje detém e controla a tecnologia, visa o lucro. Então, não visa o bem comum de toda a classe trabalhadora, inclusive aqueles aposentados e aposentadas, né, que com mais idade, não têm essa preocupação. Essa, mais uma vez, é uma preocupação que nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos ter. O capital ele se preocupa com o lucro. Agora, nessa perspectiva do lucro, ferramentas de inteligência artificial podem incluir os aposentados e aposentadas, se for para explorar eles. E aí é muito complicado e por isso que a gente precisa sempre fazer essa discussão de a quem a tecnologia vai estar a serviço. A Maria Iris ela trouxe a questão da inteligência artificial na terceira região da Justiça Federal, no TRF3, e ela trouxe aqui os objetivos, né? E aí vem com aquela coisa de dar apoio, tarará, tarará, lá no final chega no aumento de produtividade. É isso. E aí, eu já vou pular aqui, correlacionar com a fala da Cláudia, é a lógica do mais com menos. E inclusive, a gente enfrentou, eu já compartilhei uma direção com a Cláudia, fizemos vários processos de enfrentamento, algumas reorganizações, reestruturações produtivas na Justiça Federal, em que isso era explícito. Então, quando ela traz essa questão do mais com menos, ela traz, porque isso é o que a administração, essa é a agenda da administração, é o mais com menos. E ela colocou muito bem, o mais é mais trabalho, e o menos é menos pessoas, é mais trabalho para menos pessoas realizarem. Então, é a lógica, mais uma vez, do aprofundamento da exploração. O Eli, ele trouxe a questão da resignação, né? E esse é um processo muito complicado, e por isso que eu acho que é fundamental a discussão que nós estamos fazendo aqui. Porque se a gente não compreende esses processos, a gente naturaliza eles e vai se acomodando. E vejam só, quando a gente discute a exploração do trabalho pelo capital, quanto mais a gente se deixa comprimir, mais o capital vai nos comprimir. Então, é importante, é imprescindível que a gente faça o movimento de enfrentamento sempre. E aí, para isso, a gente tem que contar com a nossa organização enquanto trabalhadores e trabalhadoras, e as nossas entidades sindicais são uma ferramenta essencial para esse processo. O Marcos Trombetta, né, ele fez algumas reflexões
acerca de como toda essa problemática que a gente está discutindo é, de fato, um problema estrutural. E ele traz um questionamento, né? O que fazer? A gente, primeiro, que eu acho o seguinte, nós estamos ainda, Marcos, num processo de acúmulo de discussão. Né? O capital ele já tem um acúmulo e está imprimindo a sua agenda sobre nós, trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos avançar no debate e na elaboração da nossa agenda. E a gente faz isso muito pouco. A gente, nos nossos espaços sindicais, a gente acaba, muitas vezes, focando na superfície e não vai na raiz das questões. Então, buscando ajudar nesse questionamento, nós temos que radicalizar as nossas discussões para que a gente possa, de fato, se posicionar da forma adequada e necessária para fazer esses enfrentamentos. A Júlia e o Henrique também, o Kleber também, em alguma medida, trouxeram a questão de como isso impacta nos nossos processos cognitivos. E aí eu quero fazer trazer um elemento aqui, até um pouco teórico. As redes neurais, que inclusive recebem esse nome, por conta de buscar duplicar o comportamento dos nossos neurônios, que são o elemento fundamental, estruturante da inteligência artificial, elas partem justamente dessa premissa. E aí, vejam só, a gente está acumulando um aprendizado nessas ferramentas que tem dono e a gente abre mão dos nossos processos. E aí, eu quero aqui trazer, a gente fez esse debate, inclusive, no nosso congresso anterior, a luta contra o novo ensino médio, ela é fundamental, porque ela é uma discussão de qual é o projeto que nós temos para a nossa classe, para a nossa geração futura. E aí é fundamental que a gente faça essa discussão nessa perspectiva classista, né, numa perspectiva de classe que ninguém vai fazer para a gente. E eu vou tomar a liberdade de mencionar um exemplo que a companheira Helena Pontes deu mais cedo, de uma situação onde ela foi utilizar a inteligência artificial apenas para correção de um texto, melhoria da grafia, e o texto ele tratava do tema do racismo. E a inteligência artificial modificou o conteúdo do que ela estava dizendo para modificar a ideia que ela estava construindo acerca da necessidade do enfrentamento ao racismo. Então, nós não podemos abrir mão da nossa capacidade, né, de elaborar para deixar isso para a inteligência artificial. E lembrando que essas ferramentas elas têm dono e elas estão a serviço não hoje dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, aí, só por último, a Ana Fevereiro, ela trouxe uma reflexão aqui, né, dos impactos da eliminação do trabalhador, e eu acho que isso está sempre muito presente, mas eu acho que isso já foi melhor abordado, inclusive aqui pelos outros palestrantes, e eu acho que talvez eles possam elaborar um pouquinho mais. Mas eu quero finalizar com um elemento que o Henrique trouxe, né, da proposta de resolução, que fala para que os trabalhadores tenham espaço nas discussões acerca da questão da inteligência artificial para o nosso trabalho. E isso é fundamental, e isso faz parte do processo. Mas esse não pode ser o final dessa jornada da nossa discussão em relação à inteligência artificial. Isso é um exemplo de como os trabalhadores e trabalhadoras têm que se apropriar dessa questão da tecnologia a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, obviamente, isso vai ser absolutamente insuficiente para trazer a resposta para as questões da inteligência artificial. Então, sim, temos que fazer isso nos nossos espaços de trabalho, mas, estruturalmente, a gente tem que discutir, né, um outro sistema e temos que ter um outro projeto para todas essas questões tecnológicas e, finalizo dizendo, temos que ter um outro projeto de sociedade, porque esse projeto que está aí, ele estruturalmente vai ser para explorar
o trabalhador e a trabalhadora, e ele tem que ser enfrentado por nós, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Concluo. Obrigada, Fabiano. A gente vai inverter a ordem da mesa, porque o Gustavo vai precisar se ausentar, mas antes disso, eu queria dar mais um recado. Vai ter uma reunião do coletivo LGBTQI AP+, na Sala Mendel, hoje, após os grupos. Pode participar quem quiser. Vai ser uma apresentação do coletivo e está aberta. Vai ser uma reunião rápida. Procurar Felipe ou Ariene. Outra coisa, o credenciamento dos delegados termina agora às 13 horas. Então, o regimento determina que às 13 horas as pessoas que não se credenciaram mais não vão poder se credenciar. As pessoas que não se credenciaram ainda não vão poder se credenciar mais, tá? Então, eu peço silêncio ao plenário e vou passar a palavra para o Gustavo. Acho que o debate foi excelente. As falas na mesa claramente se complementaram com relação aos diversos temas, abordagens, enfoques. Eu vou fazer aqui algumas considerações baseado nas perguntas, nas demais intervenções que eu acho que são importantes. Gente, silêncio no plenário, por favor. Primeiro ponto que eu acho que é uma questão importante, tem a ver um pouco com os debates sobre produtividade, e nós estamos num contexto aí da questão da escala 6x1, que várias vezes esse tema vem aqui à tona. Eu vou ser bastante contundente, eu quero deixar isso bastante claro. Nos documentos que são apresentados na mídia, na literatura acadêmica especializada, quase todos os cálculos... Tem um pouquinho de barulho, gente. Quase todos os cálculos de produtividade estão errados. Quero ser bastante contundente, completamente errados. Sabe por quê? Porque segue uma metodologia que leva em conta fração do PIB sobre horas trabalhadas. Isso está completamente equivocado, por uma simples razão. Quando a produtividade eleva, a tendência, quando não há monopólio, é que o preço do produto se barateie. Então, a elevação da produtividade não necessariamente leva a aumentar o percentual do PIB por hora trabalhada. Por que isso é importante? Esse ponto eu quero ser bem contundente. É uma posição que o Instituto tem, que a gente desenvolve. Todos os estudos que têm dúvidas da elevação da produtividade produzida pela inteligência artificial estão equivocados. Todos equivocados. A inteligência artificial eleva, sim, a produtividade do trabalho. Ainda que seja verdade, e esse ponto é importante, que não significa que toda potencial redução, na medida que o capitalismo funciona dessa forma, de força de trabalho que se tem em um setor com o uso da inteligência artificial, e varia muito mesmo, tem setores muito impactados, parcialmente, outros pouco impactados. Do outro lado, você tem também crescimento de força de trabalho nos setores que produzem inteligência artificial, treinam em toda a cadeia produtiva, desde os equipamentos e tudo mais. Mas uma outra coisa importante. É verdade, então, que essa redução ela leva a crescimento da força de trabalho em outro local, mas ela só é utilizada se as empresas reduzem o custo com o uso da inteligência artificial. Então, quer dizer que o que ganha de emprego em um lugar é inferior ao que se perde do outro lado. Essa é a tendência. Isso aí é uma avaliação do nosso instituto e eu queria reafirmá-la de um modo bastante contundente. E isso é agravado por um terceiro aspecto. Esse terceiro aspecto grande parte do crescimento no trabalho produzido pela IA não é feito no Brasil, porque as Big Techs hegemonizam o setor, ainda que existem vários projetos embriões e tudo mais no Brasil. Mas, na nossa opinião, se esses projetos não forem angariados dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, vai acontecer o que eu vi a minha vida inteira. Eu sou formado em ciência da computação, inclusive, quando fiz minha graduação, me especializei nessa área, trabalhei por uns 10 anos na área de ciência da computação, acompanhei os projetos de pesquisa, tudo que eu vi que foi feito aqui no Brasil, que dava certo e que vingava, era comprado por algumas das Big Techs imediatamente. Inclusive na universidade onde eu estudei, onde um projeto feito dentro da universidade, inclusive, com recursos públicos, mas com patente pelos professores, foi vendido para a Google, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Tá? Então é importante estarmos atentos. Então, sim,
E uma parte dessa cadeia que fica no Brasil, e foi muito boa a exposição do Matheus nesse sentido, porque existe nessa parte do treinamento, da produção da base de dados, uma certa ramificação que vem para o Brasil, mas o dominante é Índia, África e outros lugares, é a parte menos remunerada, mais intensa, quantitativista, que está dentro da cadeia da IA, a parte de alta qualificação, pesquisa, desenvolvimento, etc., se concentra fora do Brasil. Isso é muito grande, gente. Só para dar a maioria dos meus colegas que estudaram comigo, os que eram mais brilhantes, e dos meus professores, hoje moram nos Estados Unidos e trabalham para as grandes big techs de inteligência artificial. Eu conheço uns 20 ou 30 pessoalmente. Tá? Então, o problema do Brasil não é falta de produção de mão de obra qualificada e nem de iniciativa. Existem várias nas universidades públicas. Tá? Mas não há interesse do capital privado em investir, e o poder estatal brasileiro, como a gente viu pela análise da PBI aqui, está se lixando mais ainda. Então, veja, tem algumas considerações. Muito importantes os aspectos que o Fabiano levantou, porque uma das características que esse sistema tem é transformar tudo em plano de metas e tornar o trabalho de maneira muito mais parametrizado quantitativamente. E hoje há uma batalha do capital brasileiro nesse sentido. Inclusive, há setores do empresariado que pegam o fim da 6x1, falam, não, também estou favorável, eu estou a favor a pagar por hora trabalhada, de maneira generalizada, ou seja, sem limite, sem jornada. Aí eles falam, quem quiser trabalhar menos, vai trabalhar menos. A discussão é transformada nesse sentido. E isso vai recair, essa batalha, em cima dos servidores públicos, sem dúvida nenhuma. Mas eu concordo, um comentário que foi feito, nós também não podemos deixar essa batalha contra os impactos pelo uso da inteligência artificial, não a inteligência artificial em si, como algo meramente defensivo. E aí eu acho que tem vários elementos que surgem aqui que o sindicato tem que pensar em trabalhar, inclusive com outros setores, que envolvem o desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira, que envolva uma inteligência artificial, retomando o aspecto que o Matheus tratou muito, a inteligência artificial ela é criada por empresas que não são neutras, que têm viés, que têm objetivos. Então, uma inteligência artificial que seja produzida pelo Estado brasileiro e cujos servidores e usuários possam participar, inclusive criando uma legislação específica que possibilite remunerar, inclusive, todo o conhecimento, produção acumulada que a IA usa em seu treinamento e que hoje é utilizada sem qualquer tipo de remuneração para essa base que a IA, não pensando o treinamento sobre a qual ela é feita. Isso, inclusive, nos permite, penso, na comunicação com a sociedade, porque o tema da soberania nacional, por exemplo, que envolve esses dados, presente em data centers estrangeiros, com ferramentas estrangeiras, é um aspecto que nos permite discutir com toda a sociedade a necessidade de iniciativas como essa, sobretudo em contextos marcados por tantas guerras e por tanto conflito, como a questão da soberania nacional em todos os seus aspectos, ela se torna quase que palpável a sua importância, diferente de tempos atrás. Então, são esses aspectos que eu queria destacar. Eu ressalto para vocês que boa parte desses temas nós desenvolvemos, já está disponível para venda ali o Anuário Estatístico do ILAES, e vai estar só agora, viu, gente? Pela manhã, a gente não vai ter condições de ficar aqui durante todo o dia. Há aqui uma parte no anuário inteira, mais de 20 páginas dedicadas só à União, com abundância de detalhes, foi feito com muito cuidado, e a gente quer que isso aqui seja um instrumento para que os trabalhadores, ativistas, sindicais, de todas as formas, possam carregar consigo e usar nas batalhas cotidianas feitas dentro do setor e também no Brasil no seu conjunto. Então, fica aqui, tenho certeza que vocês vão gostar muito do material, vai estar disponível agora, já está e vai estar aí durante a manhã, tá bom? Peço desculpas à mesa e etc., que eu vou ter que sair por causa do horário do avião, realmente já está bem em cima, então, logo aqui após a minha fala, eu vou ter que partir, peço aí desculpa por isso, e saúdo a iniciativa, todos os companheiros de mesa, acho que o debate foi muito importante, é uma questão fundamental para a classe trabalhadora no próximo período, e eu tenho certeza que, nesse caso, o setor público pode cumprir um papel de vanguarda na disputa em torno desse tema no Brasil, até por ser potencialmente um dos mais impactados. É isso. Obrigado pela oportunidade. Que o plenário fique em silêncio e se sente, por favor. Pessoal,
o principal adversário da atenção é a fome, então eu não vou usar 10 minutos, tá? Podem ficar tranquilos. Eu preciso de 1 minuto e meio no máximo aqui, só para fazer 2 considerações gerais. A primeira, eu acho que eu muito feliz com as trocas, a qualidade das questões que foram colocadas aqui, né? Eu acho que isso é muito importante, enriquece muito os debates. E eu acredito que uma tendência que a gente está vendo hoje, no âmbito da agenda das lutas sindicais, é a inclusão não só do tema, mas de algumas questões novas. Por exemplo, justiça de dados agora é uma pauta sindical. Acho que é importante. Se existe uma IA no judiciário, é preciso que haja transparência algorítmica sobre como é feito o tratamento desses dados. Enfim, Gustavo traz questões essenciais aí também, mas eu acho que a proteção de dados coletivos no campo do trabalho é uma pauta importante que deve ser considerada, né? Porque quando a gente fala de capitalismo de vigilância, tem um conceito cunhado por uma filósofa e psicóloga chamada Shoshana Zuboff, que ela chama de mais-valia comportamental. Basicamente, estou dizendo daquele valor da vigilância do comportamento relacionado ao que você faz, ao usar qualquer tipo de ferramenta, né, dessa natureza. Então, é importante que a gente identifique isso, né, porque esse excedente de dados que é gerado, e aí eu acho importante a pontuação que o Henrique faz, esse excedente de dados que é gerado a partir do que eu faço no meu dia a dia, né, ele é transformado num sistema de dados preditivos e isso vai ser usado de alguma forma. Seja como para a gestão do trabalho, seja para venda e geração de outras formas de valor no trabalho, mas isso é usado, né? Então, acho que é importante que nós, trabalhadores, saibamos como esses dados estão sendo usados. E a segunda questão, de maneira muito breve, né, é relacionada à interrogação da Júlia. Primeiro, Júlia, me solidarizo, né, sinto muito, né, pelo que você passou, e uma lástima, mas sobre a tua questão propriamente, que eu acho que ela transversa um pouco o cerne da coisa, mas eu acho que é importante sobre a relação da IA e todas essas tecnologias com o nosso desenvolvimento, no final das contas. No ano passado, um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras do MIT fizeram uma pesquisa muito básica, mas muito curiosa. Pegaram 54 jovens e definiram um tema e dividiram esses jovens em 3 grupos. E eles tinham que escrever um texto sobre esse tema. O primeiro grupo escrevia o texto à mão, caneta. O segundo grupo podia pesquisar coisas no Google e o terceiro grupo podia usar IA, ChatGPT, etc, etc. Né? E eles mediram algumas coisas. Então, eles usaram equipamentos de eletroencefalograma e aí eles vão identificar, por exemplo, que usuários do ChatGPT tiveram menor atividade cerebral nas áreas ligadas à memória, planejamento e atenção. Né? E o mais importante, depois de 20 minutos que cada um concluiu os seus textos, eles perguntavam: o que você escreveu no seu texto? Obviamente, quem fez baseado no ChatGPT teve menor retenção de conteúdo. A partir desse debate surge um conceito que é muito interessante hoje no campo da psicologia social, que é o conceito de dívida cognitiva. O que é isso? Eventualmente esse aluno até produz mais. Ele produz mais rápido, termina mais rápido a tarefa. Mas ele pensa de maneira menos profunda e isso culmina numa menor conversão em termos de aprendizado. Então, isso serve para nós, porque o quanto esse estou mais produtivo de fato tem reverberado nas condições do nosso trabalho e no nosso desenvolvimento enquanto trabalhadores. E o segundo, para os nossos filhos e para pensar essas outras gerações, eu acho que não é uma opção. Não dá para você se alfabetizar com o ChatGPT. Não à toa as escolas estão no movimento global de proibição de celular, né? Nem IA generativa. As universidades agora estão entrando nesse mesmo movimento de proibição de celular em sala de aula. Então, assim,
Um adulto precisa saber usar. Uma criança e um pré-adolescente está se alfabetizando, cuidado absoluto. Ele precisa exercitar suas capacidades cognitivas, sua capacidade de abstração e o seu esforço para que ele desenvolva. E não buscar atalhos sem ter isso. Mas obrigado, gente.